Felipe, teu microfone tá desligado, grande. Oi, pronto. Desculpa aí. Desculpa o atraso, pessoal. Tava terminando um exemplo aqui para mostrar para vocês. Então, o objetivo da uma apresentação de hoje é falar um pouquinho de manipuladores industriais e como é que a gente pode usar Python e NumPy para trabalhar com eles. Meu nome é Felipe Nascimento, eu sou engenheiro eletricista pela UFCG, formado em 2016. Também fui fundador do capítulo de robótica e automação da UFCG. Terminei meu mestrado agora em 2019 e estou cursando doutorado. Também trabalho como engenheiro de robótica no Virtus e sou membro das sociedades 230 de robótica, automação e cibernética. A estrutura da apresentação, no geral, eu vou falar um pouquinho sobre a história de manipuladores, sem dar muito detalhes sobre a história de robótica, mas para dar um contexto geral sobre a criação de manipuladores, como é que a gente fazia para aplicar teoria de controle neles e como é feito hoje em dia na indústria. Depois disso, eu vou falar um pouquinho sobre Python e NumPy e programação para robótica no geral. E a gente vai finalizar com um exemplo simples de uma cinemática direta no NumPy. Falando sobre manipuladores, manipuladores estão entre os primeiros robôs que foram criados à indústria. A primeira patente de robótica foi criada por George Devol em 1954. Consistia em um link com um H em cima de um trilho que ele usava alguma coisa com magnetismo para ficar repetindo os trabalhos. E Jorge Devol, junto de outro engenheiro, foram os responsáveis pela criação da da primeira empresa de robótica da história, a Unimation, que teve seu primeiro robô instalado em uma fábrica em 1961 na General Motors. A história dessa empresa é bem interessante. Eu sugiro vocês darem uma olhada depois, porque ela passou por altos e baixos até, até ficar estabelecida, e muito do que a gente usa em robótica hoje foi graças a ela. Mas hoje em dia a coisa é um pouquinho diferente, né? A grande área da robótica, no geral, ela vai desde robôs móveis, robôs humanoides, robôs para assistência. Essa aqui é uma foto do Curiosity.
que está lá em Marte, agora sem energia. Esse aqui já é um pouquinho mais moderno, é o robô Wazimo, da Honda, que robôs humanoides tem muito a ver com robótica de manipulação, porque os braços e pernas deles nada mais são do que manipuladores também. Mas os grandes robôs de manufatura, que são os mais produzidos hoje em dia, são os mais conhecidos, que são os braços, robôs do tipo braço, que servem para manufatura de peças em fábricas, mas também dentro do próprio âmbito da manipulação, a gente tem desde robôs para movimentar peças gigantes, peças de carro, como esse à esquerda, tanto a robôs mais delicados, como, por exemplo, essa mão humanoide, que cada dedo dela pode ser visto como um manipulador à parte. O que vem acontecendo nos últimos anos, principalmente no Brasil, a gente vem crescendo muito com robótica cooperativa, que são robôs feitos são manipuladores que foram feitos para trabalhar lado a lado de humanos. Eles têm medidas de segurança para evitar acidentes, como assim que tem um pico de corrente, ou seja, quando a gente tenta botar uma força no robô e a gente para ele, a gente tá o torque que ele vai tentar exercer aumenta, a corrente aumenta, quando a corrente aumenta, ele tem um sensor que detecta isso e trava, além de próprio sensor de força e etc. E falando de manipuladores, no geral, se vocês forem estudar, a gente pode classificar os tipos de controle de manipuladores em duas grandes áreas, que é o controle cinemático, que é uma camada mais alto nível, e o controle dinâmico, que é o controle mais baixo nível. O que eu diria que com essa onda de robótica operativa, o que a gente está vendo muito também é um tipo de controle extra, que é o controle programável. Partindo do baixo nível, quando a gente fala de controle dinâmico, a gente está falando de controlar as forças atuantes no robô. Ou seja, a gente vai definir o torque que a gente vai querer que os nossos motores sejam, que os nossos motores exerçam, para que o robô faça uma determinada tarefa. Mais baixo nível que isso é o próprio controle dos motores, onde a gente vai determinar a corrente que a gente quer definir. Isso leva em conta, a partir do torque, leva em conta momento de inércia, força de Coriolis, os outros eixos, onde é que estão, que eles vão gerar momento e força. É algo mais complicado. O que acontece muito hoje em dia é que esses manipuladores,
como, por exemplo, os da série R, mas também alguns da série ABB, e entre outros, eles não dão acesso a essa parte do controle dinâmico. Os controladores dos motores e da força em si já vêm prontos, e o que normalmente um engenheiro de robótica na indústria vai trabalhar vai ser com a parte do controle cinemático, que é onde a gente vai controlar posições, velocidades e acelerações. A gente vai determinar velocidades necessárias dos motores para que eles executem uma determinada tarefa. Quando a gente determina essas velocidades, essas como a gente faz essa transformação de velocidade em movimentação mesmo é a parte do controle dinâmico, que quem faz isso nesses manipuladores modernos é a parte do controle dinâmico fixo, que a gente não tem acesso. Eu chamo também de controle programável a parte da IHM, que a gente tem nesses manipuladores, onde além de não ter acesso à parte do controle dinâmico, a parte do controle cinemático, ainda fica mais fácil ainda, porque fica numa linguagem de script, onde a gente, onde a gente apenas chama uma determinada função para executar o controle cinemático. Normalmente isso é feito por uma linguagem de script robótica própria de cada robô. Essas linguagens de script, também chamada aqui de linguagens de robôs, não existia um padrão fixo para elas. Cada empresa normalmente desenvolve uma linguagem de script de alto nível para cada marca. A gente tem, por exemplo, o RScript, a Rapid e a KRL, que são das 3 marcas mais conhecidas hoje em dia. Também tem PDL2 e mais trocentas, dependendo da marca do robô. Por exemplo, quando a gente fala de alto nível, usando um exemplo do RScript, a gente tem lá a função de MoveL e MoveJ. MoveL a gente dá uma pose para ele e uma velocidade, e ele faz uma linha no espaço cartesiano entre esses 2 pontos. Ou seja, a gente não precisa controlar diretamente a velocidade dos motores, nem a parte dinâmica. Do mesmo jeito, outro exemplo é o MoveJ, onde ele faz essa mesma movimentação, sendo que, em vez de ser linear no espaço cartesiano, é linear no espaço de juntas. Ou seja, ele sai de um ângulo para outro dos motores em uma linha reta, que isso normalmente dá uma movimentação curva no espaço cartesiano. Falando um pouquinho mais da comunicação que a gente tem com um robô, não existe um padrão para essa comunicação também, vai depender muito da marca. Tem alguns
robôs como o Pegasus, que a gente tem lá no robótica, que a comunicação com ele é apenas pela IHM fornecida, o que limita muito as funcionalidades que a gente pode executar. Outro tipo de comunicação muito comum nos, da série UR mesmo é por TCP/IP. Quando a gente fala de programação para robôs, para escolher uma linguagem, a gente tem que levar em conta que quando a gente está fazendo controle de um robô, a gente tem que levar em conta uma grande quantidade de dados, que a resposta da linguagem seja rápida e eficiente, e que a linguagem seja capaz de fazer muitas operações matemáticas e matriciais, que é parte da base da robótica moderna. Nisso, três das principais linguagens que a gente usa hoje para robótica é C, C++, que é usado em ROS, porque a gente tem bibliotecas de posicionamento, como a IGEM, bibliotecas de planejamento de trajetória, como o MPL, o OBCV para visão, o próprio Movit para controle, o MATLAB, que faz uso direto de operação com matrizes, também tem geração de código automático para os robôs, você pode usar o Simulink para fazer simulações físicas, e tem próprias bibliotecas próprias com robótica e etc. E o que vem aumentando muito nessa última década é o uso de Python, porque muitas das bibliotecas prontas que tem para C++ estão começando a oferecer alternativas em Python, como, por exemplo, o OpenCV e o MPL, e até mesmo o ROS, a gente pode fazer muita coisa em Python. Quais são os pontos positivos de Python? Tem uma linguagem de script de altíssimo nível. Quando a gente fala de linguagem de script, normalmente a gente quer dizer que é uma linguagem interpretada, ela não é compilada. Isso fica mais fácil de debugar, mais fácil de executar na hora, e como é uma linguagem de script, ou seja, tem outra linguagem por trás dela, a linguagem por trás dela pode ser qualquer uma. E também é de largo uso e possui uma, uma mudada ativa. Os pontos negativos também incluem ser uma linguagem interpretada. Normalmente Python é bem mais lento do que C e C++. Isso é um problema quando a gente tá tratando de sistemas físicos, né? No geral, ela ainda possui bem menos recursos que C++. Sendo que aí a gente tem a oportunidade de usar o NumPy, né? O NumPy é uma alternativa open source para manipulação de arrays e de matrizes. Ele tem a sua base em C++, ou seja, o Python, como uma linguagem de script, você chama a função, mas a função é executada em C++. Isso faz NumPy uma biblioteca bem rápida,
que elimina parte dos pontos negativos, como velocidade. A gente tem todas as vantagens de Python, de ser uma linguagem fácil, de largo uso, etc. E NumPy serve para quê? NumPy é uma biblioteca de manipulação matemática que permite a criação direta de arrays de múltiplas dimensões. E também a utilização de operações de matemática e álgebra linear, como o operador ponto, a inversão de matrizes, normas e etc. E o que é que tem álgebra linear a ver com robótica? A álgebra linear é um dos alicerces da robótica moderna. Ela é usada principalmente para fazer representação espacial, ou seja, quando a gente está falando de um ponto no espaço, a gente usa normalmente uma matriz 4x4, onde a gente tem 3 vetores que mostram a direção da matriz e o XYZ. E com isso a gente pode fazer operações de cinemática direta com álgebra linear. A gente pode fazer cinemática inversa, os cálculos da dinâmica de manipuladores, controle cinemático, controle dinâmico, tudo é feito, tudo tem como base a álgebra linear. Eu vou mostrar só um exemplo para vocês do que é que a gente pode fazer com NumPy, falando um pouquinho da cinemática direta e um Puma 560, que é esse robozinho aqui. Deixa eu ver. Deixa eu configurar aqui. Peraí. Enquanto isso, se alguém tiver dúvida, enquanto eu abro aqui, fique à vontade, viu? Só abrir aqui rapidinho. Alguém tem dúvida? Todo mundo entendeu? Então deixa eu partir para apresentar aqui. Apresentar a tela toda. Eu fiz um exemplozinho aqui. Não sei se está dando para ver direitinho. Onde eu importei o NumPy e aqui eu estou criando uma classe de um link. Quando a gente fala de manipuladores, eles podem ser vistos como uma série de links conectados. Que a gente pode determinar a ponta desse link com a transformação no espaço. Usando a tabela DH de um manipulador, tabela DH se dá por ser uma tabela de Navier-Martenberg. De Navier-Martenberg eram alguns dos sócios da Ultimation, que eles produziram essa técnica de, por meio de uma tabela, a gente
consegue determinar os parâmetros de um manipulador para poder ter sua cinemática direta. Aqui eu estou definindo um link, certo? Onde esse link vai receber os parâmetros de uma cinemática direta e com duas funções simples. Um ele vai receber o teto. Tu podia dar um zoom que estão pedindo aqui, tem algumas pessoas que não conseguem ver. Tá, eu só preciso descobrir como é que eu dou zoom aqui no... Lucas disse que era Ctrl+. Aqui não é não. Eita. Aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. O que é que a gente faz? Sempre a gente procura no Google, né? Como dar zoom visual. Ctrl Shift P. Ok. Agora? Tá perfeito. Valeu, Felipe. Valeu. Pronto. Então aqui, basicamente, nesse link, eu faço a inicialização do link com o D, o A e o alfa. Só fica faltando o teta, que pode ser direto aqui ou não. E essa classe tem basicamente duas funções, que é o get transform para voltar a transformação e o set. No do set eu vou usar o D, o A, o alfa e o teta para fazer a transformação do link da articulação. Isso aqui é teoria básica de manipuladores. Eu acredito que vocês, quando começarem a estudar, ou se já estudaram, não tem muito problema para entender, não. Aqui eu estou fazendo um exemplozinho básico, onde eu pego as informações da tabela DH para fazer uma cinemática direta. E isso aqui eu peguei diretamente do toolbox no open source do Peter Cork de robótica para MATLAB, e vou fazer a mesma coisa que ele faz lá, sendo que usando NumPy. Com esses dados aqui da tabela DH, eu posso chamar um array para definir o D, o A e o alfa. O Puma é um manipulador de 6 juntas. Lembrando sempre que, por exemplo, aqui eu estou usando array, mas nesse caso aqui a gente até poderia usar a lista do Python mesmo. Enquanto aqui eu estou usando o Automat, que é o quê? Isso é muito importante porque quando a gente faz multiplicação de matrizes no Py, se os dois tiverem como tipo array, ele vai executar a multiplicação, mas ele vai executar a multiplicação membro a membro, ele não vai fazer a multiplicação com o operador ponto mesmo.
que é o que a gente usa. Se a gente definir como matriz, aí fica bem mais tranquilo. Dito isso, aqui eu estou criando 6 links, certo? E estou criando uma matriz, só uma matriz identidade da cinemática direta. Aqui. E aqui eu tenho um alvo, que é que eu quero ver quanto é que vai ser a cinemática direta com esses ângulos aqui. Se der tudo certo, ele vai me dar uma matriz onde eu tenho as informações do XYZ mostrando que o robô está em pé. Eu estava terminando esse exemplo aqui, antes de começar, mas eu não queria deixar vocês esperando, não. Agora que a gente já definiu esses links, a gente pode fazer determinadas transformações. L1.setTransform e a gente manda o θ que a gente quer. Faz a mesma coisa para os outros links. A gente definiu. Depois disso, a gente pode fazer a ocupação das matrizes. Quando a gente está falando de cinemática direta, a gente saber o que é que a gente quer. A gente quer saber a posição da ponta do robô, dados os ângulos que a gente tem em cada junta. Ou seja, e a tabela DH é usada para descrever essas juntas. Aí só a única coisa variável nela seria o θ. Quando a gente está dizendo set e transform, a gente está pedindo basicamente para que ele defina essa matriz aqui, que é a matriz que com os dados de alfa, DA e de θ, a gente vai determinar a posição da ponta desse link. Depois que a gente faz isso, como é que a gente faz para calcular a cinemática direta? Isso aqui. Para calcular a cinemática direta, a gente pode fazer uma multiplicação de cada link desse. Porque o que a gente está fazendo com a gente está multiplicando, usando o operador ponto. A gente tá aplicando no último ponto uma transformação que vai levar desse último ponto ao ponto novo. Por exemplo, a gente faz L1 vezes L2, a gente está dizendo que a gente vai estar colocando L2 exatamente onde L1 terminou. Então, se a gente fizer isso com todos os links, a gente deveria ter a transformação da cinemática direta. Deixa eu ver se está certo aqui. Pronto, então, teoricamente, quando eu adaptar aqui, vai dar um erro, porque sempre dá erro da primeira vez. É porque aqui está errado, obviamente. Porque não é você tem que chamar o get transform, né? Fazer a matriz.
deu certo. O que foi que a gente fez? Quando a gente multiplicou isso tudo, agora ele está imprimindo aqui a matriz de transformação com a direção do x, y e z dos ângulos da ponta do robô e o x, y, z de como ele está, da ponta. Se a gente vir para o Puma aqui, deixa eu ver. Se eu vir para esse Puma aqui, esse x, y, z seria o quê? 0 graus, 90 graus, menos 90 graus, zero. Seria 0 graus, 90 graus seria mais ou menos isso. Menos 90 graus seria ele assim, e a ponta aqui. Ou seja, ele está dando a informação dessa ponta como se ela estivesse aqui. Ou seja, usando NumPy, a gente conseguiu fazer uma multiplicação de 6 matrizes 4x4 e definindo ela com poucas linhas, coisa que se fosse fazer em C++ bruto, sem usar nenhuma biblioteca, demoraria muito mais. Do mesmo jeito que eu fiz esse exemplo aqui para cinemática direta, a gente pode usar a NumPy e as suas propriedades para fazer coisas como cinemática inversa, para calcular dinâmica, jacobiano, enfim, por aí vai. Alguém tem dúvidas? Além de NumPy, o que eu normalmente faço é fazer a comunicação com o robô. No caso, quando eu fiz meu mestrado, eu fiz uma comunicação direta com o R5 usando TCP/IP. Aí, isso eu usei a biblioteca Socket só para fazer a comunicação com ele. Simulação básica, eu não sei se dá para fazer rapidamente aqui. Eu tenho, assim, simulação visual, né? Eu tenho como abrir depois o Moped aqui, mas acho que não tem nada pronto para ser algo direto, não. Outra biblioteca que eu uso quando eu quero definir dados, eu tenho como salvar os dados se eu tiver fazendo muitos dados, eu tenho como salvar os dados usando o próprio NumPy. Ele tem uma função para isso. Ele salva os dados aqui. Mas o que eu normalmente uso é CSV para poder salvar os dados. Isso é muito útil porque o que é que o isso é outra área. O que é que o NumPy permite para a gente? Ele permite, por exemplo, o NumPy permite também, e o Python no geral, que a gente trabalhe com inteligência artificial, usando bibliotecas como Panda, biblioteca de Quero não, outra lá,
Enfim, a quantidade de cálculos matriciais que a gente faz quando a gente está produzindo uma inteligência artificial e analisando os dados, é algo que, se você for fazer em C++, mesmo com a quantidade de bibliotecas que a gente tem, fica um código muito grande, um código muito complexo. Acho que essa é a principal razão de quando a gente trata de inteligência artificial, hoje em dia, a gente fala muito de usar Python ou R. R é ainda mais alto nível do que Python, então se algum de vocês for mexer com inteligência artificial, eu recomendo usar Python mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta? No meu mestrado, por exemplo, eu tive a oportunidade de usar o R5 e fazer a comunicação com ele para fazer um controle de movimentação numa trajetória definida. Aí eu baixei o nível do controle programável e fui para o controle cinemático mesmo, porque a linguagem do script do R me dava uma função para eu definir velocidades. Eu podendo definir velocidades, eu pude criar um laço de controle onde eu quis que se a ponta do robô executasse uma certa trajetória, numa certa velocidade, fazia todo o cálculo da cinemática inversa inicial e depois do jacobiano e etc. 100% usando Python e usando biblioteca open source. Acho que se ninguém tem mais alguma dúvida. Tu já concluiu, não foi, Felipe? Foi. Pronto. Queria agradecer pela tua apresentação, foi bem enriquecedora. Eu não conhecia essa parte de manipuladores e usando NumPy. E parabéns, né? Como o Davi deu. A apresentação foi muito boa. E eu queria que ninguém saísse para a gente tirar aquela foto tradicional. Todo mundo abrisse a câmera, que Larissa vai tirar. Aqui, Larissa tem um comentário, né? O pessoal participou do grupo de introdução à robótica e conseguiu compreender bem os conceitos. Ah, sim. O pessoal de introdução à robótica recebeu boa parte desses conceitos de manipulação, principalmente pela parte que Lucas deu de cinemática. Então, a maioria deles já está bem afiado nesses assuntos. Eu tentei fazer algo mais alto nível, porque, na minha opinião, como isso é só uma palestra, se eu chegasse aqui e jogasse equações e etc., não ficaria muito didático, não. A minha ideia era mais mostrar para vocês como é que a gente como é que o engenheiro de robótica na indústria, sem usar ROS, que é normalmente a opção default em grandes empresas é o ROS, como é que ele está se virando. Como boa parte dos manipuladores atuais, a não ser que a empresa queira ter um engenheiro específico de robótica, elas já vêm com essas funções onde você
não precisa se preocupar com a cinemática ou com a dinâmica e às vezes nem com a cinemática mesmo. Aí eu que, infelizmente, a gente fica limitado a trabalhar no alto nível. Entendi, Felipe. Perfeito, viu? A apresentação foi muito boa. E só relembrando, toda essa apresentação foi gravada e vai ser disponibilizada no site. Não esqueçam, quem quiser rever ou recomendar a algum amigo, pode entrar no site e compartilhar. Nesse Eu vou ver momento, se eu pego o código também, que eu fiz aqui, e mando para vocês. Então. pronto, perfeito. A gente disponibiliza como anexo junto. Então, eu gostaria de pedir que quem puder ligasse a câmera para a gente tirar aquela foto. Larissa vai tirar ela, que eu tô com um problema aqui. Felipe, tu tem como compartilhar a tela com aquela primeira imagem do teu slide? Tem Esse sim. tá bem bonitinho, por favor. Aí ninguém sai agora, ninguém manda mensagem, o pessoal vai ficar tudo aparecendo aqui. Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu ver como que eu. Tem como deixar isso em tela cheia? Sem se apresentando? Não, vai. Apresentando, né? Pronto. Opa, peraí. Aí, Mais alguém vai ligar a câmera? Pronto. Pessoal. 3, 2, 1. Prontinho. Valeu, gente. Obrigada aí pela presença de todo mundo. Boa noite para vocês. Esperamos vocês nas próximas atividades da RAIS. Beijinho. Obrigado, pessoal. Obrigado, Felipe. Boa noite. valeu. Até mais.